Oi, pessoal, Ana TG daqui da Ativa, mais uma vez, né, para apresentar o 4º episódio do nosso Legal Tech Chat, o nosso podcast. E hoje, especialmente, vamos tratar de direito, tecnologia, inovação e o desafio da mulherada aí para enfrentar esse mundo corporativo louco. Então, estamos aqui para tratar esses temas com vocês. Olá, eu sou a Patrícia, sou advogada, integro o time comercial da Data Lawyer e hoje eu tô aqui com ela, que é gerente jurídica na Prudential do Brasil, advogada pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e recentemente foi coautora do livro Criatividade é Comportamento, Inovação é Processo. Amanda Santos, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Prazer, eu sou a Amanda, sou mãe de pet, de humanos, niteroiense, gerente jurídica da Prudential e estou bem feliz de estar aqui, falar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida profissional e também desse desafio que é ser mulher no mundo corporativo e no mundo jurídico. Muito legal, Amanda. A gente fala aqui sobre inovação, direito, tecnologia, né? Mas a gente tem um desafio hoje. A gente está no mês da mulher, né? Somos 3 mulheres aqui representando uma massa aí. E a gente queria entender de você primeiro nesse ponto. Quais são os desafios? Como que é liderar e ser liderada? Qual é o desafio? Assim, o maior desafio, se é liderar mulheres ou ser liderada por mulheres, ou o contrário, liderar homens sendo mulher ou ser liderada por homens sendo mulher. Certamente o mais complexo é trabalhar com homens, né, mulheres? Porque a mulher ela tem uma sensibilidade, uma empatia que naturalmente o homem tem características diversas, né? Então, quando me perguntam, né, qual é o maior desafio entre liderar e ser liderada, para mim é liderar enquanto mulher. Porque ser liderada, a gente está, de certa forma, numa posição em que a gente recebe aquilo e vai no flow, claro, tentando fazer o nosso melhor. Mas quando a gente lidera, e sobretudo lidera outras mulheres, a gente se torna agente, de fato, daquela mudança, daquele exemplo. E quando a gente tem, né, uma interlocução com homens e está, de fato, no mundo corporativo, precisamos lidar com as nossas questões, com as nossas dificuldades e ainda ser exemplo para outras mulheres. Então, no meu caso, né, eu tenho hoje 3 mulheres na minha equipe que estão em níveis de vida, idade, desenvolvimento completamente diferentes. E tem um gestor que é homem e um vice-presidente que é homem. Então, a gente naturalmente tem esses, digamos assim, essa forma diferente de enxergar e de lidar com os desafios. E muitas vezes eu me vejo sentada numa mesa em que eu sou a única mulher. Ser uma única mulher numa mesa é tão importante porque a gente precisa fazer valer o nosso papel de estar ali. Porque se a gente for convidada para uma reunião é porque a gente é importante. Sim. Então, muitas vezes, o desafio de ser esse exemplo para outras mulheres é muito mais difícil no dia a dia, né? Eu acho esse ponto super importante, porque geralmente a gente tem a tendência de visualizar essa situação de forma negativa. E eu tenho uma visão totalmente positiva. Na Ativa, o nosso comitê estratégico, eu sou a única mulher hoje, né? Eu sou a única diretora da Ativa. Eu estou no meio de homens, né? É uma empresa de tecnologia jurídica, eminentemente masculina, né? No corpo da Ativa tem várias mulheres, é um corpo bem eclético, mas na direção eu exclusivamente. Mas o que eu percebo é que vem mudando, né? A gente vem numa trajetória de mudanças. Então, assim, eu já tenho um tempo aí de chão, né? Um tempo de carreira. Minha carreira foi jurídica, né? O início, eu sou advogada de formação, trabalhei em escritório, trabalhei em departamento jurídico e fui para a Ativa para trabalhar no departamento jurídico e depois fui para a área comercial. Mas no meu início de carreira, que já tem uns anos, cara, como os homens dominavam o mercado jurídico. Tecnológico eu nem falo, porque era pouco falado na época. Ainda dominam o tecnológico. Sim, sim. Mas a gente já vê uma mudança com relação ao mercado jurídico. Sim. Né? Então, assim, hoje a gente vê muito mais mulheres despontando no mercado jurídico, né? E ficando ali em pé de igualdade com os homens que já estão no mercado, né? E que estão surgindo no mercado. Então, como que você vê, assim, essa mudança?
Eu de fato enxergo essa mudança, né? Assim, eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa que tem uma CEO mulher, e dentro do ramo de seguradora e também no ramo do direito, isso já é algo revolucionário, né? Além disso, trabalho num ambiente em que a gente tem 55% de mulheres, e isso é muito legal. Mas, aonde que eu ainda vejo o desafio quando a gente fala de mulheres e ambientes em que são majoritariamente masculinos? O desafio estão nos cargos de liderança, de fato. Então, a gente tem empresas com muitas mulheres, mas poucas mulheres sentadas nessa cadeira da diretoria, como é o seu caso, Eli, que você é a única mulher. No meu caso, né, eu estou num jurídico essencialmente feminino, a maioria das gerentes são mulheres, e isso, de fato, é uma raridade. Sim. Mas eu também enxergo positivamente, porque quando a gente está nessa mesa, né, a gente faz valer o nosso papel de mulher e o nosso exemplo para outras mulheres de que a gente conseguiu, de que é possível conseguir, de que uma mulher consegue tudo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu li uma vez quando eu estava viajando em BH, em alguma propaganda dessas, assim, de feira, e falava assim, né, a gente faz o que vocês fazem sangrando. Bem isso é tão verdade, literalmente, né? A gente faz sangrando porque a gente se coloca num lugar de ser melhor, mas não porque a gente quer ser melhor que um homem, mas porque a gente precisa ser melhor que um homem para estar nessa mesa. E a gente se coloca também num lugar em que as mulheres passam por situações hoje que efetivamente são naturais da genética feminina, do corpo feminino. A gente sente cólica, a gente tem TPM, sim, é a nossa natureza, e ainda assim a gente tem que sentar numa sala de reunião, ainda assim a gente tem que fazer valer o nosso papel, a nossa voz, o nosso comentário, porque se a gente for convidada, né, como eu disse antes, a gente é importante. Então, vejo sim um crescimento, um avanço, mas vejo um desafio muito grande ainda nos cargos de liderança. Lá na Prudential, eu faço parte de um programa de liderança feminina. E esse programa de liderança feminina visa efetivamente trabalhar só mulheres executivas, mulheres em cargos de liderança, para desenvolver a sua forma de liderar e passar para as outras. Lá também a gente tem um grupos de afinidade. Eu sou líder do PRUEX, que é o grupo de equidade de gênero. E aí, como eu me sinto nesse papel, né? Como realmente uma agente transformadora, porque estamos aqui, 3 mulheres, falando sobre os desafios jurídicos, tecnológicos, de inovação nas companhias, do nosso papel de mulher, mas também a gente está aqui para falar sobre isso o ano inteiro. Por acaso, estamos aqui no mês da mulher em março, mas eu não fui convidada por conta disso, eu sei que não. Claro que não. E estamos aqui. E esse papel dentro da Prudential e em outras empresas que eu trabalhei, é um pouco como eu me sinto, né, de ser agente dessa mudança. Acho que ainda temos muito o que trilhar, mas já evoluímos muito, sem sombra de dúvidas, né? Sim, sim. Eu acho que o caminho é esse mesmo. E, assim, ó, é muito importante quando você fala, né? Eu tenho que ser o espelho, né? Então, assim, eu tenho que ser um instrumento transformador. Tem que alguém chegar para transformar, nem que seja eu, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, isso é super importante. Eu trabalhei numa companhia que eu era gestora de contencioso. E minha equipe era só mulher. E era o comentário da companhia. A companhia é gigante. E era o comentário da companhia. Que minha equipe era a pior de todos. Pior em relação a desafios. Sim. Porque imagina, 10 mulheres em TPM, 10 mulheres, né? Com situações domésticas e tudo mais, que a mulher tem hoje ainda a sobrecarga doméstica. Isso a gente não pode negar. E tendo que trabalhar e entregar o seu resultado no final, né? E aí era olhado, todo mundo olhava e olhava assim, nossa, a Ana é louca. Era tipo assim, não, nada disso, tá ótimo aqui, tá tudo certo, tá tudo certo. E a gente foi se desenvolvendo. E aí, nesse momento, eu acho super legal, porque a mulher tem esse olhar, né? De desenvolver, de acalmar, de acalentar, de saber, de ter a empatia de fato. De acolher, né? Acolher, com certeza. E conseguir... administrar as situações, porque você se coloca no lugar,
né? E sabe que uma vez eu ouvi de um gestor meu uma coisa que é muito louco isso, né? Você está dizendo aqui sobre o papel da mulher, né? De também acolher, de ter essa sensibilidade. E isso é uma qualidade, que fique bem claro. Porque uma vez eu ouvi de um gestor que ser uma líder maternal é ruim. Como se a função maternal fosse ruim. Só que, na verdade, a função materna, ela envolve educação, cuidado, respeito, preparar uma criança para o mundo, gerar uma criança para o mundo. Então, utilizar isso como uma crítica, de fato, a gente vê em que mundo a gente vive. Só que, na verdade, não. É como você disse, é um elogio. Porque a mulher, ela tem essa capacidade que o homem ainda está buscando, vai lá. Alguns até têm. Mas meu marido tem, vou falar porque, né? mas, enfim, a gente sabe que a gente tem uma facilidade, digamos assim, né? Isso é maravilhoso, assim, para mim, ter a possibilidade de quando alguém da minha equipe fala que precisa sair ou precisa dedicar alguma atenção ao seu filho ou não está bem, entender isso e olhar generosamente para isso, de forma alguma vai ser um defeito, vai sempre ser uma qualidade, porque a gente só trabalha bem, só faz um bom trabalho quando a gente está feliz, né? Sim, quando a gente está bem. Está bem, isso é fundamental. E também tem o ponto que, na minha visão, tá? Tem gente que discorda também, mas eu acho que quando você acolhe, você tem muito mais daquela pessoa, entende? Então, assim, isso no geral. Então, não é por ser mulher, mas se todos soubessem, fariam mais isso. Entende? Do acolhimento. E aí, seja com filho, seja com amigo, seja com liderado, né? Eu acho que isso é super importante. Importante na vida, importante no trabalho também. Eu acho que isso, você ganha a pessoa, entende? Até mesmo com par, nesse programa de liderança feminina, a gente fala muito sobre uma mulher elogiar a outra, uma mulher potencializar a outra. Eu tive um case lá na Prudential, que tem uma reunião, né, com executivos, em que durante muito tempo eu fui a única mulher. E aí hoje a gente tem eu e a CEO, que também é mulher, e tem mais uma gerente que ela raramente ela entrava, geralmente quem entrava era o par dela. E ela faz parte do programa de liderança feminina comigo. E aí um dia eu falei pra ela, por que você não entra? Não, porque ele entra e tal. Eu falei, não, mas olha só, você tá lá no convite, você tem que entrar, você vai me deixar ser a única gerente mulher lá? Entra sim. E aí, esse papel, né, também de valorizar e de incentivar. Porque se nós não fizermos isso por nós mesmas e por outras como nós, esse lugar, esse aumento de mulheres no mundo corporativo não vai crescer e não vai evoluir. E se está evoluindo é porque nós exercemos esse papel, né, de protagonistas dessa história. Eu acho que isso é um ponto muito interessante, eu vi outro dia, né? Não é que as coisas estão melhorando, somos nós quem estamos lutando para poder alcançar. Melhorar. Eu acho que isso é uma percepção muito interessante de se ter. E eu li até certa vez um comentário seu, Amanda, que você mencionou que quantas vezes já repetiram as minhas palavras e foram mais compreendidos ou receberam o mesmo mérito sem fazer 1/10 do que eu fiz. Eu queria entender um pouquinho se na sua trajetória profissional você vivenciou isso na prática, agora principalmente nessa posição, né, de atuar como uma liderança, se é algo que você percebe ali junto dos seus pares, esse desafio da mulher estar sempre precisando se reafirmar enquanto profissional. O tempo todo. Hoje menos um pouco, hoje menos um pouco quando eu tô no ambiente do jurídico, porque a gente tem muitas mulheres ali, todas líderes, e a gente tem realmente essa cumplicidade. Mas quando eu saio desse ambiente, tô numa reunião em que a maioria é homem, que homem nunca repetiu o que você falou, né, e foi escutado ou reconhecido. Isso acontece o tempo inteiro. É bem comum eu falar algo e um homem repetir o que eu disse, ou falar alguma coisa completamente desnecessária, ou me interromper, ou querer complementar aquilo que não precisa de complemento, somente para ter a palavra final, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar num lugar onde eu sou ouvida, onde o meu líder conversa comigo, entende as minhas questões e respeita isso. Mas em qualquer seara profissional aí, a gente extrapola o contato dentro da empresa, dentro da nossa equipe. Sim. Então, a gente sai para uma reunião com diversas pessoas e é isso. E dentro da advocacia, e vocês são advogadas também, acho que vocês entendem um pouco o que eu estou falando. Dentro desse mundo da advocacia, quando a gente lida de fato com o ego masculino, né? E o que é o ego masculino, né, gente? Queríamos ter esse ego, né? Podíamos. Mas a gente, né, tem essa tal dessa humildade.
E com relação, eu só complementando, né? Graças a Deus, na Ativa eu não tenho esse problema. Assim, assim, é uma empresa super de boa. Apesar de eu ser a única diretora, dentre outros diretores homens, o nosso CEO é um homem, mas é muito atento a essas questões, assim. Então, nunca tive nenhum tipo de problema dessa natureza na Ativa, assim. E eu tenho outras questões, né? Que eu sou nordestina, vim para São Paulo, é mulher nordestina em São Paulo. Mas eu confesso, assim, que do meu lado, eu nunca tive problema com relação a isso, entende? E, assim, nunca também deixei me abalar por essas questões. Então, também tem essa questão, né? É muito como a gente recebe as coisas. Então, assim, eu sempre fui muito de me colocar e levando o que eu entendia, do que eu acreditava e seguindo em frente, sabe? Independente das outras coisas, e aí você vai alcançando ali seu espaço e vai seguindo para o futuro. Só que a nossa área é eminentemente jurídica e tecnológica, né? Então, a área jurídica e tecnologia é uma área... A jurídica nem tanto, mas a tecnológica é muito masculina ainda. Mulheres, por favor, façam às vezes... essa área. Façam às vezes aí, mas de fato, assim, então como que é para você, assim, já que você lidera essa área, né, tá sempre voltada à inovação, tecnologia, fazer reuniões fora da companhia, de fato é isso que eu tô falando? É eminentemente homens, assim, reunião com homens? 100%. No meio jurídico, nem tanto hoje, né? A gente melhorou muito e hoje a gente já tem sócias de escritório mulheres. E eu lembro que recentemente eu estava fazendo uma cotação de escritórios e eu fiz uma reunião que todo o jurídico, o corpo do escritório ali, da área que estava fazendo reunião comigo, eram mulheres. Eu ainda abri a reunião, né? E falei, nossa, uma reunião só com mulheres, acho que é a primeira vez que eu tô vivendo. Mas no mundo da tecnologia é muito difícil, né? Quando a gente estava cotando as empresas, as legal techs, geralmente eu ou as meninas da minha equipe éramos as únicas mulheres. Claro que na condição de cliente é tudo muito mais fácil, né? Porque você vai ser atendido com muito mais respeito, com muito mais carinho. Mas, ainda assim, você é ali o elemento diferente naquele ambiente. Então, é um pouquinho... estranho. E, de fato, eu vejo um desafio muito grande na tecnologia, tanto interna, na própria Prudential, que tem majoritariamente mulheres, mas ainda assim na tecnologia é um desafio, mas é um desafio, sobretudo, nas empresas que têm menos mulheres ainda, né? Sim. Então, agora, eu sempre penso uma coisa, temos poucas mulheres nesses lugares porque esses homens preferem contratar homens? Então, acho que é essa a reflexão, né? Por que essas mulheres não estão sendo contratadas, não estão sendo convidadas para estar nesses ambientes? Não foi o meu caso, obviamente, tanto que eu estou nesse ambiente, mas eu sempre faço essa reflexão, né? Por que você optou por um homem? Porque o desafio do homem não é igual ao desafio da mulher, então a gente entra muito nessa seara do quanto essa mulher estava preparada ou não, do quanto que ela se sentiu preparada ou não para essa entrevista, do quanto que ela ficou nervosa ou não, porque toda a exigência que vem pra gente é muito maior. E aí o homem vai lá, desculpem homens, mas ele vai lá e muitas vezes ele nem tá tão preparado assim, mas ele tem uma segurança tão maior que ele vai melhor e se destaca. E acho que tem um outro ponto também que eu li recentemente, né? Que são 3 faces, não sei se vocês concordam com isso, mas a gente precisa atrair as mulheres no mercado de trabalho para as posições, a gente precisa desenvolver essas mulheres, reter essas mulheres, e a gente precisa incentivar o desenvolvimento para promover essas mulheres dentro do mercado. Então, a Prudential hoje tem uma meta, né, de ter 50% das mulheres aí em cargos de liderança. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como você enxerga esses pilares, né, de ações de promoção, de realmente reter essas mulheres, os desafios que são enfrentados por essas mulheres ao longo do contrato aí de trabalho, que não são poucos, como a gente já mencionou. A Prudential tem um programa bem legal, né? Esse que eu comentei do programa de liderança feminina que eu faço parte, é um programa para incentivar, reter e preparar essas mulheres para os cargos de liderança, né? Então, todo ano são escolhidas uma série de mulheres para participar desse programa. Esse ano eu fui uma das escolhidas e é um programa bem legal que a gente está fazendo. Mas eu posso contar também um pouquinho da minha experiência, né? Desde que entrei
desde que entrei na Prudential, eu vivenciei uma série de situações essencialmente femininas, entre elas a licença maternidade, e fui 100% acolhida, né? Desde quando engravidei, lembro do nervosismo ao contar para o meu chefe, porque era a primeira gestação, não fazia a menor ideia de como viver aquilo, né? E ele me acolher, me respeitar. Muito legal. E durante a minha licença maternidade, né, na situação totalmente atípica, meu filho tinha falecido, eu vivi 6 meses de licença maternidade. Durante essa licença maternidade, eu lembro do meu líder falar para mim várias vezes, quando a gente conversava, fica tranquila que seu lugar tá aqui. Você pode voltar quando você quiser. Você pode voltar daqui a 10 anos se você quiser. O seu lugar está aqui. Porque eu queria voltar logo. E ele sempre confirmando e trazendo. Então, assim, a Prudential é uma empresa que, na minha experiência, né, não só aborda a questão da equidade de gênero em meses específicos, como em todo ano, né? A gente tem diversas ações. Importante, né? Promover mulheres, preparar mulheres, engajar mulheres, falar sobre esses temas e mais, o mais importante de tudo, engajar homens. Cada vez que a gente faz uma roda de conversa para falar sobre equidade de gênero na Prudential, eu vou direto na mesa dos homens. Vem cá, vocês precisam ouvir. Vamos participar, vamos ouvir as dores e vamos entender, né? Que vai gerando a empatia, exatamente, né? a tal da empatia. Uma das rodas de conversa, inclusive, foi bem focada, né? Maternidade e profissão, que eu acho que vai bem ao encontro, né? Isso, a última que a gente fez, né, do Dia das Mães, a gente falou sobre maternidade e profissão. Falamos sobre a questão da licença maternidade, falamos da questão da dificuldade para engravidar, de todo esse processo em que absolutamente ninguém sabe o que você está vivendo. Muitas vezes a mulher passa por uma perda gestacional e ela não conta para ninguém, é uma perda gestacional no início, e no dia seguinte ela tem que trabalhar, gente. Então, assim, a gente falou sobre isso, a gente falou sobre congelamento de óvulos, porque uma mulher que está passando por um processo de congelamento de óvulos toma uma série de hormônios, tem que ir uma série de médicos, fazer uma série de exames, e esse chefe, se ele for homem, né? Esse líder, se ele for homem, como que ele ouve? Então, a gente falou para que os homens pudessem entender que esses processos, muito pelo contrário, eles não atrapalham a nossa produtividade. Eles fazem parte da nossa vida pessoal. E se a nossa vida pessoal tá boa, a nossa produtividade vai estar boa. Essa roda de conversa foi um desafio bem importante para mim, né? Porque foi em maio do ano passado. Tinha feito 1 ano que meu filho tinha falecido. Mas foi um momento muito legal de acolhimento por outras mães, de ratificação da minha maternidade, ainda que o meu filho não esteja aqui, e de acolhimento por todas as pessoas em volta para falar de temas que a gente precisa falar em ambientes que não necessariamente são os mais comuns, né? Quem vai falar de congelamento de óvulos dentro de uma empresa? Mas a gente falou. E todo mundo adorou, lotou. E isso que é o legal, né? Porque acredito que, como você mesmo mencionou, muitas vezes isso não é discutido, isso não é falado, sejam por quais os motivos, né? Muitas vezes a mulher não leva isso pra chefia, pra parte. Né? Mas são vividos. E talvez vividos, parte dos homens talvez não tenham conhecimento desses desafios, justamente porque tem essa vedação da gente não falar. Então, acho que criar esses espaços permite também, né, com que os homens tomem conhecimento da proporção que isso nos abala, né? Sim. Então, acho que isso também é importante para ter esse espaço de discussão, né? Não somente culpabilização, digamos assim. É isso. E é a empatia mesmo, né? De entender o que aquela mulher está passando e que, se ela é valor para a equipe dele, ele tem que olhar para ela enquanto mulher, enquanto ser humano, e olhar para aquilo que ela está vivendo e dar atenção para ela como ele daria para um homem por qualquer outra questão, né? Acho que esse é o principal objetivo que nós temos aqui quando a gente trabalha no mundo corporativo, né? Pelo menos eu entendo isso, né? Que a minha missão lá na Prudente, qualquer empresa que eu trabalhei e que eu eventualmente venha trabalhar, é fazer valer esse lugar, mostrar que esse lugar foi merecido, que esse lugar não foi dado, ele foi conquistado. Sim. E que ele precisa ser respeitado. E que eu não vou ser um homem, eu não vou me vestir como um homem, eu não vou falar como um homem. Eu já ouvi, muitos anos atrás, de um gestor meu, e olha, gente, eu lembro que eu tinha acabado de começar minha carreira, eu era júnior ainda. Ele falou pra mim: Amanda, você precisa ser uma mulher, você parece uma menina na reunião. Esse tipo de comentário
O meu papel é que ele não existe nunca mais. É fazer com que ele não exista nunca mais. Na minha empresa atual não existe. E hoje, né, naturalmente, com a experiência, a gente começa a colocar, né? Não se permite mais, exatamente. Mas eu não quero que nenhuma das meninas com quem eu trabalhei, eu venha trabalhar, se permitam ouvir um comentário desse de um gestor, como se ele soubesse o que é melhor, ou a melhor forma de falar. Porque a gente não pode ser doce, a gente não pode ser meiga, a gente tem que falar igual um homem. Ou o que é ser mulher pra ele? É ter comportamentos masculinos? Exatamente, é ser mulher, é se vestir como um homem. Então, é um pouco isso, né? E por falar em transição, né? A Paty chegou, eu posso falar que recentemente, né? Aqui para trabalhar conosco. E ela veio de escritório. Então, assim, são, vou falar, públicos diferentes, né? Talvez, é a minha imaginação, né, que sejam públicos diferentes, mas como foi para você, assim, como era trabalhar em escritório e como foi vir trabalhar na área de tecnologia, né, sendo mulher? Qual foi, assim, a sensação, a diferença, o que você acha, é melhor, é pior? Bem legal essa pergunta, Ana. Em escritórios, eu sempre tentei trazer a cultura data-driven. Então, eu sempre fiz o movimento de trazer a tecnologia para dentro do escritório na minha atuação. Seja para agilizar, para ganhar um tempo, para tornar o nosso trabalho mais eficaz. Então, eu sempre fiz esse movimento que eu considero um movimento muito natural na minha carreira, de ter feito ali a transição da advocacia para a tecnologia. Não vou negar que enfrentei muitas barreiras. Como a gente comentou, né, o meio jurídico ele já é um meio masculino. E quando você tenta trazer um assunto que também é um assunto que acaba tomando a proporção ali, né, de estar sempre em mesas masculinas, eu sempre enfrentei algumas resistências em conseguir trazer esse tema, né, nas mesas onde sentei, onde tentei ali debater. Mas tá sendo uma experiência incrível, assim, maravilhosa. Eu sempre comento que a minha vida enquanto advogada teria sido mais fácil conhecendo e tendo ali o poder dos dados na palma da mão, né? Eu acho que todos nós aqui concordamos com esse ponto do quanto que é um facilitador, né? Total. E traz ali, agrega pra gente tempo, eficiência, o trabalho que fica mais assertivo. Então, foi uma experiência incrível, apesar de todas as resistências, né, que são enfrentadas. E é muito impressionante, né? Toda vez que a gente traz um tema novo para uma mesa de debate, né? Seja num escritório de advocacia, numa grande companhia, a gente enfrenta algum tipo de resistência, não só por ser mulher, mas também por ser aquele tema novo, né? Porque tudo que é novo traz algum tipo de medo. No mínimo, insegurança. No mínimo, esse receio do que vai vir no futuro, sim, etc. E uma coisa que eu sempre pensei e levei para minha carreira, e eu acho que você, imagino que um pouco também pelo que você está falando, muito, é que o não a gente já tem e o errado já deu. Bem isso. Então é isso, assim, por que fazer isso? Por que contratar esse sistema? Por que ter essa plataforma? Por que implementar uma cultura data-driven numa empresa dentro de um jurídico? Bom, já não tenho informação. O máximo que vai acontecer é eu ter a informação de forma mais refinada, mais rápida. E se der errado? Porque quando a gente fala de um projeto em que a gente implementa um sistema, uma plataforma, geralmente são projetos mais longos. Envolve um custo alto. Então as pessoas, se der errado, não pode dar errado. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo aí da minha carreira, que ainda é pequena, tem um pouco mais de 10 anos, é que dar errado também faz com que dê certo. Então, por exemplo... Faz parte do crescimento. Exatamente. Errar faz parte do crescimento. Errar faz parte do crescimento e errar com tecnologia é muito comum. Faz muito parte. Então, nas outras empresas, outras startups com quem a gente contratou, a gente teve uma série de lições aprendidas. E essas lições aprendidas levaram a estarmos num momento completamente diferente hoje na Prudential. Então, a resistência também vem muito, mas aquilo não deu certo, aquilo não foi tão bom. Não foi bom, não deu certo, mas vamos aqui fazer diferente agora. Mas a gente já sabe onde porque não a gente deu já certo, sabe, exatamente. E é o que eu sempre comento, né? Todas as outras áreas das atividades acabaram incorporando muito a tecnologia. Então, você pega, por exemplo, engenharia, já incorpora a tecnologia há muitos anos. Sim. E querendo ou não, assim, o direito ele foi ficando um pouco
pouco para trás durante Sim. muito tempo, né? Seja pela resistência, seja por essa questão do medo, né? De trazer a tecnologia. Então, eu acho que é um caminho que hoje a gente vai ter que correr um pouco mais atrás, né? É isso que você falou, ajustar. São ajustes finos, né? Ai, não me atende, vamos tentar ajustar, vamos tentar melhorar, vamos tentar desenvolver. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Para os advogados, tanto de escritórios quanto advogados corporativos, Sim, começarem a total. ter, né, em mente. Você falou agora, você me lembrou, quando a gente implementou o Visual Law lá na Prudential, a gente começou, né? Não, vamos fazer o Visual Law nas peças e tal. Vamos. Aí fizemos um modelo de Visual Law, ficou lindo. E aí mandamos para os escritórios de advocacia. Resistência total. Total resistência, 100% de resistência. Não, mas os magistrados não vão gostar, eles não vão ler isso e aquilo. E aí daqui a pouco começaram a vir sentença em Visual Law, decisões, esquemas vindo do próprio Isso. tribunal. Então, assim, esse movimento é um movimento lento e é um movimento em que a gente já tem. O máximo que vai acontecer é não gostaram do Visual Law, vamos voltar para a peça antiga. Agora, vou deixar de fazer a diferença? Vou deixar de fazer Exato. melhor por deixar causa de disso? tentar, né? Eu nem vou, né? tento porque eu vou tomar um não. Não, eu tento. Se eu tomar um não, ok. Mas vamos em faz frente. parte Se eu tomar do um não, eu processo. tento de novo. Exato. Porque eu acho que Não, e ok, a gente isso é também ser não mulher pode... também, né, também, gente? Também. A gente é Mas resiliente. a gente não pode parar por causa do não. É Né? isso. Então, assim, se tomar um não, ok. Vamos seguir. Vamos seguir até vir o sim, né? Esse é o isso. ponto. Isso. Esse é o ponto super Até importante. vir o sim. E quando a gente passa para a área de tecnologia, a gente tem um panorama bem parecido. Então, a gente tem aí no primeiro semestre de 2022 as mulheres ocupando 23% dos postos de trabalho no setor de tecnologia, enquanto os homens lideram aí 70% desses cargos ocupados. Nossa, é uma diferença gritante, né? Então, Amanda, como você é minoria e você se interessa muito... ainda. E você se interessa bastante aí sobre o tema de tecnologia e inovação. O que te chamou a atenção nessa área, assim? Por que você entrou, resolveu ingressar nessa área e percorrer os desafios, né, da tecnologia voltada para o jurídico, porque é onde você se estabelece, né? Qual foi a chama? Qual foi o que te chamou, assim, para entrar nessa área? Essa história com a tecnologia começou há muito tempo atrás, né? Quando eu trabalhava ainda na empresa anterior, 2 empresas antes da Prudential, eu trabalhava numa área bem consultiva, trabalhista, advogada 100% ali, bem focada no direito. E aí, um gestor que eu tive falou, Amanda, a gente vai precisar implantar um sistema, a gente vai construir um sistema do zero. E assim, eu queria que você participasse do projeto. Vi esse filme. Ele falou que queria que você participasse desse projeto, porque você organizar toda aquela questão, né? E eu falei, não, vambora. Na época, eu até fiquei meio assim, eu falei, mas eu gosto tanto de fazer consultoria e tal. E aí eu fui. Só que assim, a gente desenvolveu o sistema do zero, a gente criou um sistema. Depois a gente homologou o sistema. E foi uma experiência que eu até brinco que, assim, TI da Globo, que era minha empresa anterior, era a minha segunda área. Porque eu tinha caneca de TI, garrafa de TI. Quando eu queria trabalhar em paz, eu ia lá pro prédio de TI, amigos de TI até hoje. Era compartilhado entre era jurídico compartilhado. e TI. Na verdade, era só eu e TI. Porque era a única pessoa do jurídico que ficava lá. Lá eu trabalhava na área de relações trabalhistas. E aí, eu basicamente vivi 1 ano da minha vida com esse projeto. E esse projeto me fez enxergar que muitas coisas eram possíveis, porque efetivamente tudo é possível se você tiver um bom programador. É bem isso. Então isso mudou minha trajetória. Aí passou o tempo, né? Eu fui pra Prudential. Quando eu cheguei na Prudential, eu me deparei com um cenário em que a gente não tinha absolutamente dados de nada naquela época. E aí, muito provocada pela minha liderança, que tinha acabado de entrar junto comigo, que veio de uma empresa também super estruturada, eu precisei procurar soluções, porque não tinha como eu trabalhar e fazer o meu trabalho de excelência sem dados, sem informações, sem fatos. Então, eu comecei a pesquisar formas de pensarmos como ter um novo sistema, ter sistemas alternativos, já que não dava para ter um novo sistema jurídico à época. E aí começamos efetivamente essa jornada de fato, inovação e busca por opções para gerar esses dados. Muito bom. E aí,
hoje você é gerente do contencioso estratégico da companhia, né? Eu imagino, aqui do meu lado, como os dados te ajudam nas decisões, nas Salvo. tomadas de decisões e nas estratégias da própria companhia, né? A gente sempre discute, né, enquanto Ativa e Data Lawyer, que os dados são importantes não só para o jurídico contencioso, mas para toda a estratégia da companhia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua experiência, né, com os dados, com as informações que você tem, com as legal techs que vocês utilizam, e o que isso vem trazendo de bom para você como gestora, né, da área de contencioso estratégico e para a própria companhia. Conhecimento é uma porta que se abre e não fecha nunca mais, né? E dado traz conhecimento. Sabe que meu avô falava que podiam te tirar tudo, menos o seu conhecimento. É isso. Então, Exatamente. E o isso dado eu carrego traz pra isso. vida. E o Eu dado carrego pra vida. É isso, e o dado traz exatamente isso. É A isso. gente conhece hoje todo o processo do início ao fim. Quais são as nossas probabilidades de ganhar ou perder um processo? Quais são as variáveis desse processo? Por que ajuizam esse processo? Como que os juízes julgam esse processo? Como que os tribunais julgam esses processos? Qual é a tendência desses processos? Quais são os temas? Então, assim, tudo isso mudou a nossa trajetória lá na Prudential no contencioso estratégico. E eu brinco que o contencioso estratégico lá da Prudential é essencialmente trabalhista. E todas as pessoas que eu contratei depois que eu entrei, né, como O que líder é lá... totalmente fora do mercado, né? E é Porque esse o o meu contencioso ponto. estratégico nunca é trabalhista. Nunca. Trabalhista é sempre Gente, massa, a gente estratégico ficava nunca lá trabalhista. escondido em todas as empresas que eu Sim. trabalhei. Eu ficava lá na cadeirinha escondida. A Sim. gente ficava lá na Zona Norte e Zona Sul. E aí, eu brinco que eu trabalho com o filé mignon do trabalhista. Exato. E o dado, ele faz com que esse filé mignon, sabe, seja potencialmente utilizado para diversas coisas. Seja o Masterchef, né? Exatamente, O filé mignon Masterchef. exatamente. Não é qualquer filé mignon. Porque eu tenho todas as informações que eu preciso do meu processo no clique de um aplicativo, sabe? Isso foi o que a Data Lawyer trouxe pra gente, por exemplo, poder abrir um aplicativo e receber todas as informações que eu preciso sentada, no caso, meu advogado lá externo, parceiro, na sala de audiência. Sim. Isso daí é estratégia jurídica pura. Porque Sim. ele consegue toda a informação que ele precisa nesse clique para usar todo o conhecimento que ele tem jurídico lá da faculdade, etc. E conhecimento é poder, né? A Não, gente com comenta certeza. sobre isso. certeza. E isso que você falou, né? Além de ter os dados do processo, você ainda consegue traçar outras estratégias. É um benchmarking, é fazer realmente esse estudo de mercado, Sim. avaliar como as outras empresas lidam com esse tema. Então, é bem interessante essa visão, né? De como que os dados conseguem empoderar e empoderar mulheres também que estão aí, né? À frente dessas posições. Exatamente. Sim, e é importante também no preventivo, né? A gente fala muito de contencioso, estratégico e tal, litígio, mas assim, os dados te possibilitam atuar preventivamente para que não exista o litígio. Exatamente. Né? Isso é super importante. É. É um ganho, assim, inexplicável para uma companhia, E né? o Você conseguir preventivo- identificar um problema e tratar aquele problema. Isso. E o preventivo, hoje, ele é a essência de toda companhia que não quer ter problema, que quer ter Exatamente, longevidade, né? Exatamente. O contencioso, eu sempre trabalhei com preventivo e com contencioso, né? Então, e inclusive esse projeto era quando eu trabalhava só na parte preventiva, esse projeto que eu citei de sistemas. O preventivo é a base da companhia. Você vai trabalhar com um risco eventual, você vai pensar em como mitigar esse eventual risco para que ele nunca se torne um risco real, ou um risco potente, ou um risco de cotidiano. É isso mesmo. Para que não precise nunca ser provisionado, porque você vai matar, né, o mal, vai Na cortar o mal pela na raiz, exatamente. Exato. Super importante. E aí, dentro desse projeto de inovação, lá no contencioso estratégico da companhia, você traz outros elementos que favorecem no seu dia a dia, tem outros trabalhos que vocês já realizaram de inovação mesmo, né? No sentido de trazer ganhos efetivos para a companhia, de trazer resultados, alguma coisa nesse sentido você tem para trazer para a gente? A gente lá na Prudential começou, né, com esse trabalho em 2020,
com uma Legal Tech, em que a gente desenvolveu um sistema, uma startup. Em 2022, a gente contratou mais uma startup para cuidar especificamente de fluxos. Então, todos os nossos fluxos que eram manuais se tornaram automatizados. Então, por exemplo, como todo contencioso, né, a gente tem uma provisão que é altamente complexa, como acontece em qualquer multinacional, em qualquer contencioso. A nossa gestão de provisão hoje, da parte jurídica, ela é toda automatizada. Então, assim, o principal ganho é que com um clique eu consigo ver como que está variando o risco médio do meu processo, por que ele está variando, o que eu posso utilizar para pensar numa reserva. Então, aquele pensamento antigo que a gente, advogado, tinha de que, o processo está na fase inicial, ele é menos do que 50% de chance, depois que passa pela primeira decisão é 50% de perder e depois 80%. Esse pensamento de antigamente, ele não existe mais, porque hoje você tem dados e você tem diversas variáveis. Então, você consegue calcular o percentual de perda de um caso de uma forma muito mais inteligente, muito mais precisa, utilizando todas as variáveis. E isso lá na Prudential fez muita diferença no nosso trabalho de provisão, que eu fui responsável. Fez muita diferença também no nosso trabalho de própria gestão desse contencioso estratégico, uma redução enorme desse contencioso. Com iniciativas de acordo, alguma coisa nesse sentido? Iniciativas de acordo, gestão de processos dos tribunais superiores e, acima de tudo, qual foi o maior ganho? Se alguém fala, Amanda, qual foi o maior ganho que vocês tiveram na companhia com a inovação? Tempo para minha equipe pensar, gente. A gente até brincou eu acho que no segundo episódio que o Felipe Cofoni teve aqui, que tudo que é repetitivo tem que automatizar. É isso. Exatamente. Porque aí você deixa as pessoas, de fato, executando o que elas precisam executar. O que elas precisam pensar para fazer. E não ser repetitivo. Fora então, que a gente tem um agravante, né? Falando aqui do parte trabalhista. A Justiça do Trabalho nunca foi tão célere. Você pega um processo e no mesmo dia tem 5 despachos. Então, assim, o tempo ele se tornou um recurso cada vez mais escasso, né? Juntando ali todos esses pontos. Então, acho que essa parte do tempo faz muito sentido, né? Super. Embora a justiça seja lenta, ela é a mais célere do Brasil, né? Tirando os juizados especiais. Mas o fator tempo da equipe era um desafio muito grande. Porque você tem tempo para pensar estrategicamente, Com certeza. Você tira a repetição e as pessoas começam a pensar estrategicamente no que pode melhorar. E criar, né? Exato. Porque quando a gente fala de inovação, é isso. Como é que eu vou inovar se eu não tenho tempo para criar? Porque eu preciso ficar preenchendo uma planilha que demora 1 hora. Não dá, você não vai inovar. Como que você vai inovar? Se você conseguir unir alguns fatores. Priorização. E não existe inovação sem criação. Não, né? com Não certeza. Você precisa unir a priorização, saber efetivamente o que é importante. E definir o que é estratégico, do que é tático, fazer as diferenciações, as devidas diferenciações, mas você também precisa ter esse auxílio, não só da tecnologia, como também, de uma forma geral, dos sistemas e formas de criar fluxos, para que você tenha a segurança de que você está priorizando, mas aquele pratinho ali, tá rodando. ele está rodando. Sim. Porque se a gente prioriza e sabe que os outros pratos estão caindo, realmente isso vai pesar de uma forma um pouco negativa na nossa própria balança pessoal de carreira. Claro, sim. claro. Porque a gente sabe que tem prato caindo ali. Então, a tecnologia ela vem para deixar aquele prato rodando sozinho, com um robozinho rodando ele, indo lá buscar. Conseguir rodar vários outros pratos. Para aquilo que os humanos são necessários, Sim, né? Eu não acho, por exemplo, que a tecnologia vai substituir o direito ou nada parecido. E nem é a intenção, né? Nem é a intenção. Eu acho que ela vai dar tempo para que nós possamos pensar no que realmente precisamos pensar, né? Como ganhar um processo, estratégia. Esse é o grande ponto. É E aí termina que fica no automático, Isso. porque a demanda é grande, a gente sabe. E aí tem as repetições. Não, agora você consegue, de certa forma, né, com todas as implementações que você fez, pensar na melhor estratégia para cada processo. Exatamente. Para cada processo. Isso é muito legal. E, Amanda, advogado leva a má fama de ter aversão à tecnologia. Como que Já passou isso, Já passou, Paty? né? Eu queria Assim, entender um não pouquinho. Assim. Como foi Tá esse melhorando. desafio na Prudential com a sua equipe? Foi uma equipe que estava disposta a acompanhar essa implementação da tecnologia? Foi uma equipe resistente? Conta um pouquinho de como que foi esse período de implementação de uma solução tão revolucionária ali para a área. Eu acho que resistência não teve,
Mas o advogado, ele é, sim, um pouco preso às palavras. Até o papel, né? Até o papel, Até o efetivamente, papel, né? Eu até brincava nas reuniões, né? Quando eu ia fazer as reuniões com as startups e a gente estava cotando, que eu falava, gente, desculpa, eu vou demorar aqui 1 hora para explicar um negócio que vocês vão perceber em 5 minutos, mas é porque a gente é apegado a isso. Sim. Então, assim, eles não foram resistentes, mas naturalmente eles queriam priorizar o processo, queriam priorizar o prazo, queriam priorizar, então, assim... Mas isso é cultural, né, Amanda? Porque, assim, o advogado é formado para não perder prazo. A única coisa que ele não pode fazer na vida, perder um prazo. Pois então, mas tudo, o prazo é sempre prioritário, né? O prazo está sempre na prioridade do advogado. Mas sabe qual é o ponto? É que o advogado corporativo, ele tem que priorizar o negócio. Total. A gente trabalha fundamental. com uma série de escritórios terceirizados, uma série de escritórios, os melhores escritórios do Brasil. E eu sempre conversei com a minha equipe. Nós somos advogados de negócio. Então, assim, o que é importante para o negócio? É o prazo que eu pago para o escritório fazer e preciso cuidar da estratégia? Ou é esse sistema que vai te dar tempo para pensar na estratégia? Então, quando a gente prioriza o negócio, a gente toca, exatamente, né? essa balança começa a ficar mais equilibrada. Mas você está certíssima, isso é totalmente cultural e é da nossa profissão. É uma mudança de cultura. Mas é uma mudança, mesmo, né? A gente entender que nós já somos... melhorou muito. Com certeza, entender que nós somos advogados corporativos, nós precisamos pensar e priorizar o negócio e que homologar um sistema, por exemplo, estamos homologando um sistema jurídico novo agora, nesse momento. Tô aqui, a minha equipe tá lá homologando. Homologar um sistema, por mais chato que possa parecer para um advogado, é essencial, porque a gente está criando aquilo ali que vai nos ajudar, a ferramenta que vai nos ajudar, né? Então, não tem muito espaço lá para resistência, não, mas eu acho que tem muita conversa e muitos exemplos de como que esses sistemas vêm ajudando a gente aí ao longo desses 4 anos que eu tô lá. E aí eles vêm na própria experiência, né? Porque toda hora que desenvolve que você se dedica, desenvolve, você vê o ganho daquele. Aí vai quebrando, daqui a pouco eles vão estar procurando tecnologias para facilitar outras áreas que ainda não foram vistas, né? Isso. E essa visão também, né, que eu achei bem legal que você comentou, o advogado por muitas vezes foi visto ali como um apêndice, né, como algo à parte do negócio. Hoje o jurídico, ele é integrado ao negócio, você precisa do jurídico, ele desenvolvendo estratégias, inclusive, de ganho de negócios, né? Isso. Então, acho que essa visão também é muito importante, né, dessa quebra ali de paradigma para realmente traçar esse ponto. Essa é a visão principal do meu vice-presidente jurídico, né? Nós somos advogados de negócio, nós somos agentes dessa mudança e nós estamos aqui para garantir que esses negócios se realizem e que a empresa tenha cada vez mais sucesso e longevidade. Ninguém está aqui para dizer não, a gente está aqui para fazer com que seja viabilizado com segurança jurídica. É isso. Então, acho que esse é o nosso mindset lá. E a tecnologia só nos ajuda, porque ela nos dá essa segurança com os dados, né? Sim. E Amanda, queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi que você conheceu a Data Lawyer, como foi o seu primeiro contato. Enfim, quero entender um pouquinho aí desse universo da Prudential com a Data. É muito louco, porque o primeiro contato não foi meu. Geralmente, né, com todas as outras empresas e até as próprias startups, feiras, etc., foram contatos feitos comigo. Na Data Lawyer não foi comigo. Meu time foi convidado para uma reunião junto da Ativa e da Data Lawyer. A Ativa apresentando lá a Data Lawyer. Eu não fui, porque eu já estava assim, gente, já usamos várias tecnologias. Eu lembro dessa reunião. Então, eu estava assim, um pouco, né? Já usamos várias, já estou cheia de empresa aqui, não quero contratar mais uma. Aí meu time foi para mim, eu falei, tá, vai, gente, vai, vamos lá, né? E eles foram. E eles voltaram da reunião, foi muito engraçado, uns 3 me ligando ao mesmo tempo, Amanda, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu falei, tá bom, por que é maravilhoso? Eu quero ver. E aí, realmente, eu fiquei muito impressionada, porque quando eu entrei na reunião que eu fui, né, porque aí falaram, coitado, a menina já tinha apresentado tudo. Não, então, agora ela quer ver. Aí chamaram, eu fui lá. Quando ele apresentou a POC pra mim, né, a prova de conceito, ele apresentou tudo que eu queria na prova de conceito. Eu falei, tá bom.
calma aí que agora eu só preciso viabilizar isso, Sim. conversar naturalmente com o meu líder, mostrar para ele o que vocês me mostraram, para ele comprar essa ideia e ver que vai fazer a diferença, uma substituição, a gente fez uma substituição, e que valeu muito a pena. Por quê? E qual era o grande diferencial, né? Porque na Dataloy a gente tinha uma comparação ali naquela plataforma, num nível de capilaridade de informação jurídica, de dado jurídico, que a gente não tinha nas outras plataformas. E aí depois eu ainda fui descobrir que alguns dos maiores escritórios jurídicos que a gente trabalhava já usavam. Sim. Falei, gente, por que vocês não falaram isso pra gente antes? E assim, a gente tá bem feliz, principalmente agora com o aplicativo, porque facilita muito. Mas o que eu mais gosto particularmente... A gente fez uma série de customizações para ficar mais a nossa cara, mas o que eu mais gosto particularmente é quando eu recebo, que nem hoje, eu estava no aeroporto vindo para São Paulo, e aí eu abri meu e-mail, já estavam lá todos os reportes das decisões, com um resuminho, com tudo que aconteceu. Meu time, né, não aguenta mais, porque aí eu fico fazendo várias perguntas, mas assim, é o mais legal, eu ter acesso a essa informação de forma muito fácil e muito didática. E se eu quiser pesquisar mais, eu vou lá e abro aquela tela de pesquisa e consigo abrir de uma forma bem detalhada tudo que eu preciso. Isso eu não tinha tido nenhuma outra que tinha feito exatamente dessa forma. Então, acho que essa tem sido a melhor da experiência, né? Facilidade, linguagem didática fácil, usabilidade do sistema é muito boa e como eu já tenho alguma experiência com sistemas, eu posso falar com propriedade e tem me ajudado bastante no dia a dia. Juntando esses temas, né, de tecnologia, inovação, o universo jurídico, o mundo da mulher, acho que a gente poderia ficar aqui por algumas horas, né, debatendo, mas a gente já está ali caminhando para o finalzinho, o encerramento do nosso podcast. Eu não poderia deixar de agradecer a presença da Amanda, que hoje aqui nos acompanhou e contribuiu tanto, né, com esses assuntos. E também eu vou adorar continuar nesse bate-papo ali nas redes sociais. Então engajem, comentem, curtam o vídeo, que a gente continua, né, a nossa discussão por lá. É isso aí, Patrícia. Eu estou muito feliz aqui com esse episódio. Foi um prazer ter vocês aqui para discutir esses temas. Super enriquecedor. Então, a gente segue nas redes sociais para a gente continuar discutindo, debatendo. Estamos sempre à disposição. E aguardem o próximo episódio. Muito obrigada. Foi um super prazer estar aqui com vocês, conversar sobre esses assuntos, às vezes difíceis, mas de forma tão generosa, empática. Vou aproveitar para deixar aqui meu LinkedIn, Amanda Santos. Quem quiser continuar lá trocando ideias, ouvindo, falando, só me chamar e a gente continua aí empoderando mulheres, seja no direito, na tecnologia ou em qualquer outra área. O importante é isso, na vida.